Jane, se eu fingir que não ouvi esse choro, eles podem morrer. Era essa frase que não parava de martelar na cabeça da Mara, naquela noite de tempestade em São Paulo. Ela tinha assado de cidade Tiradentes. S6 da tarde, 2 nibus e um trem lotado, espremida entre gente cansada, sacola de mercado, cheiro de chuva e suor. Tudo isso por causa de uma entrega de jantar chique, num casaro, no alto do Morumbi, a tal manso chamada Mirante do Cu. Eram R$ 300, que iam virar rendio para me dela aluguel atrasado, e se sobrasse um pouco de mistura para a semana. Quando o cozinheiro fechou a porta da réa de Sérvio, na cara dela Mara, se pensava no ilitimo nibus de volta. Mas ao som veio atravessando o corredor como um pedido de socorro, um choro. Na verdade, 3 choros embolados, desesperados, como se faltasse ar. Ela congelou. O uniforme da cafeteria ainda encharcado de chuva, o cheiro de café grudado na pele, o tênis furado, fazendo tic-tic no piso de Murmur. Ninguém parecia ouvir. Ninguém queria ouvir. Mara conhecia aquele choro. Era o mesmo som da madrugada em que a irmizinha dela ficou roxa nos braus e a ambulância nunca chegou. O encarregado da cozinha gritou: "L de dentro. J recebeu garota. Pode ir embora." Ela podia ter ido. Devia ter ido. Mas em vez disso respirou fundo, ignorou o medo e comeou a subir a escada daquelas pessoas ricas. Cada degrau era um desafio. No Elitimo Mara pensou: se eu abrir essa porta, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E mesmo assim, ela abriu. "Você conseguiu fazer o que ninguém aqui fez." A frase saiu tremula da boca de Alejandro, escondido atrás da porta, enquanto observava Mara acalmar os trígmios, como se tivesse nascido para aquilo. Mas Mara nem percebeu que estava sendo vigiada. Se sentia aqueles 3 corpinhos tremendo de medo, grudados nela, respirando fundo pela primeira vez. Quando os bebés finalmente dormiram, ela mesma mal conseguia ficar de pé. Nupela, exausto, mas pelo susto. Pelos olhos frios de Regina, a noiva perfeita de Alejandro. Aquela mulher olhava para os trígmios como quem encara um peso, um problema, um incomodo. Mara viu. E Regina percebeu que ela tinha visto. No dia seguinte, Mara voltou. No pelo dinheiro, embora precisasse desesperadamente, mas porque os meninos tinham ficado na cabeça dela, e no peito também. A rotina virou uma mistura estranha de silêncio de manso, com cheiro de fralda e leite morno. Que logo as coisas começaram a sair do lugar. Primeiro pequenas suspeitas mamadeiras com anotais trocadas, chupetas com cheiro estranho, choros longos ignorados. Depois coincidências demais, objetos quebrados, recibos sumindo, manchas aparecendo onde ela nunca tinha estado. E tudo sempre recá sobre Mara. Ela tentava respirar fundo, tentava manter a calma, mas todos começavam a olhar para ela como se fosse culpada. Alejandro, tu perdido, no preprir-se o luto, parecia querer acreditar que Regina era perfeita. "Você est cansada, talvez esteja confundindo as coisas", ele disse um dia, sem coragem de encará-la nos olhos. Essas palavras doeram mais que qualquer acusal. Naquela noite, enquanto embalava Gael, Mara chorou baixinho. Chorou pelo medo de estar certa, pelo medo de estar sozinha e pelos trígmios que não tinham culpa de nada. Mas quando abriu a gaveta do berro e encontrou um frasco sem R-tulo, quando viu a costura estranha nas costas do ursinho, quando encontrou a quimera escondida, o medo virou outra coisa. Virou certeza, virou coragem. E Mara, a garota de cidade Tiradentes, que queria ganhar um extra para comprar rendio, para me percebeu que acabara de entrar numa guerra silenciosa e que os nicos realmente indefesos naquela casa eram 3 bebés que olhavam para ela como se fosse o único porto seguro que eles tinham no mundo. As mãos de Mara tremiam enquanto ela segurava aquele frasquinho sem R-tulo. O cheiro era inconfundível, rendio forte, coisa que bebe nenhum deveria tomar. O coral dela batia tão alto que parecia querer gritar sozinho. Ela precisava contar para algum. Precisava contar para Alejandro. E contou. Mas ele não acreditou. Regina jamais faria algo assim. Vok deve estar cansada, confusa. Essa frase caiu sobre Mara como um balde de água gelada. Cansada, confusa no mi. Ela estava assustada.
Estava vendo um perigo real. Que ninguém acreditava nela como sempre tinha sido na vida inteira. Naquela noite, enquanto os trígmios dormiam aconchegados em seus braus, Mara sentiu um aperto no peito que quase a derrotou. Parecia que a casa toda pesava sobre ela. O mermor frio, o silêncio, estranho assensal de que algum a observava o tempo todo. E ento veio o pior. Leo começou a passar mal minutos depois de tomar uma mamadeira. Ficou molinho gelado, quase desmaiando. A cena bateu nela como um flash de memória da irmãzinha, anos atrás morrendo nos braus dela sem socorro. No, de novo, pelo amor de Deus, no de novo. Com a adrenalina queimando nas veias, ela jogou aquela mamadeira no ralo, preparou outra com frâmula nova e segurou Leo contra o peito até ele voltar a respirar normal. Ela salvou o bebê, mas ninguém viu. No dia seguinte, Regina apareceu com um médico particular e um discurso perfeito. As câmeras instaladas por ela mesma mostravam apenas pedaços da Istria. Trechos que faziam Mara parecer culpada. Trechos que não mostravam a verdade. Por que você jogou a mamadeira fora? O médico perguntou. Mara sentiu o mundo desabar. Ela não tinha provas. Não tinha como explicar o instinto de sobrevivência que agiu antes da algica. E Regina sorriu. Aquele sorriso gelado que dizia, Voc J perdeu. Quando os outros funcionários começaram a olhar torto, quando pequenos incidentes passaram a ser culpa dela, quando Alejandro baixou os olhos pela primeira vez, Mara entendeu. Ela não estava se enfrentando uma mulher M, estava enfrentando algum inteligente o bastante para destruir sua reputação e cruel o bastante para colocar bebês em risco para se livrar dela. Mas naquele mesmo dia, quando ela encontrou a quimera escondida dentro do ursinho, a guerra deixou de ser silenciosa. E Mara decidiu que não ia fugir. No dessa vez. No enquanto aqueles terres olhinhos inocentes dependessem dela, o véu do ursinho ainda queimava na mente de Mara quando ela decidiu fazer o impensável entrar no escritrio da falecida esposa de Alejandro, um lugar onde ninguém tinha permisso de pisar. O corredor estava silencioso, frio, quase sagrado. Mara sentiu o coral bater na garganta. Se me pegarem aqui, acabou. Acabou de verdade. Mas ela precisava da verdade inteira, clara, impossível de negar. A porta estava entreaberta, coisa rara. Dentro, o cheiro de livros antigos e lembranças pesadas. Fotos de Alejandro sorrindo com a esposa, diplomas papis organizados com carinho. Era um templo de memorias e Mara estava invadindo. Ela revistou gaveta por gaveta, sempre com medo de escutar passos no corredor. Que encontrou uma pasta de couro escondida atrás de álbuns de família. Quando abriu, as mãos tremeram tanto que as folhas quase caram no chão. Planos de internal. Uma clínica psiquiátrica infantil. Meses de tratamento. Visitas limitadas. Preparar para afastamento permanente. E no final, o e-mail. Regina com todas as palavras frias e calculadas. Alejandro vai assinar. Quando voltarmos da lua de mel, ele vai estar acostumado com a ideia de viver sem os trígmios. Voc sabe opes mais permanentes. O estômago de Mara virou. A respiral falhou. Regina não queria ajuda para os bebês. Ela queria se livrar deles. Definitivamente. Mara tirou fotos de tudo. Guardou o celular com tanto cuidado como se fosse um bebê. Era a prova. Era o que ela precisava. Mas quando foi guardar a pasta de volta à porta, se abriu com fora. Alejandro. O rosto dele era um misto de choque e decepção. O que você está fazendo aqui? Mara tentou falar, mas ele estava ferido, tenso, cego pelo amor que achava sentir por Regina. Eu confiei em Voc, e Voc vem voar nas coisas da minha esposa. O golpe doeu como um soco. Mara ainda segurava o celular no bolso com todas as provas. Mas percebeu naquele instante que provar algo a algum que não quer enxergar como tentar segurar Gua com as mãos. Alejandro virou o rosto magoado. E Mara saiu do quarto sabendo que tinha acabado de perder tudo. Os bebês, o emprego, a chance de ser ouvida. Mas não a luta. Essa ela nem tinha comeado ainda. O cerco se fechou de vez na noite da festa de noivado. A manso no Morumbi,
brilhava inteira forrada de luzes brancas, emsica, silicica e gente rica, segurando tás de champanhe, como se nada no mundo pudesse tocá-los. Mara Porm, estava ela, em cima, no quarto dos trígmios, proibida de descer para não atrapalhar com Léo dormindo no colo, e um aperto no peito que parecia aviso de tragédia. Quando a voz de Regina ecoou pelos alto-falantes anunciando que queria falar algo importante, Mara sentiu a espinha gelar. A acusal veio doce e ensaiada teatral. Uma funcionaria humilde de bom coral, mas que comeou-a a agir estranho. As palavras caam como veneno coberto de acar. E ento veio o golpe final, um telo mostrando vídeos editados, manipulados, recortados com preciso cirurgica. Mara quebrando um vaso que Jotot estava quebrado. Mara pegando dinheiro que era dela. Mara entrando no escritrio proibido. Mara colocando algo na mamadeira. Uma mentira perfeita. Minutos depois, os seguranças Jota estavam subindo as escadas. Léo acordou chorando, depois Gael, depois Nico, os três juntos, como se sentissem que estavam prestes a perder o único abrigo que tinham. Por favor, deixa eu me despedir deles, implorou Mara. Mas não deixaram. Arrastaram-na pelos corredores enquanto os trígmios berravam seu nome de dentro do quarto. E por um instante, Mara cruzou o olhar com Alejandro. Ele estava destruído, perdido, cheio de dívida. Mas não fez nada. A porta se fechou atrás dela com um estrondo que pareceu fim de mundo. Na rua escura, com a mochila atirada no chão e a dignidade em pedaços, ela achou que era o fim. Que Regina tinha vencido. Até que uma mão enrugada tocou seu brau. Dona Rosrio. Toma, minha filha, se eu gravei tudo. E colocou na mão de Mara um pendrive vermelho. Pequeno. Frágil. Mas poderoso o bastante para derrubar gigantes. Mara olhou para ele como quem segura um último sopro de vida. E pela primeira vez naquela noite sentiu algo acender dentro do peito. Não era esperança, era luta. Mara passou a madrugada inteira sentada no colcho fino do quarto, em Cidade Tiradentes, com o pendrive vermelho, apertado na mão, como se fosse a única coisa que a mantivesse respirando. Do lado de fora, cachorros latiram. Algum discutiu na rua. Um carro passou devagar, com o som alto. Mas dentro dela, tudo estava silencioso. Um silêncio pesado daqueles que esmagam. Não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o choro dos trígmios atrás da porta. Léo ficando roxinho. Gael esticando os bracinhos para ela. Nico soluando como se o peito fosse partir. E via também a cara devastada de Alejandro acreditando em Regina. De mãe cedo a mé. Dela percebeu o estado em que a filha estava, mas não insistiu. Apenas colocou café preto numa caneca lascada e disse com aquela dureza que quem Jota apanhou muito da vida aprende a ter. Filha, às vezes a gente perde. No dia para salvar todo mundo. Essas palavras doeram mais do que qualquer humilhau da festa. Mas quando Mara foi até o velho cemitério onde Lupita estava enterrada e colocou a mão na elipide fria, ela entendeu algo que sempre evitou encarar. Ela não tinha conseguido salvar a Irm, mas podia salvar aqueles três meninos. E talvez fosse isso que a vida estava cobrando dela. Correu até a casa do vizinho, ligou o pendrive, abriu o vídeo e ali estava tudo. Regina pingando gotas nas mamadeiras. Regina escondendo papis. Regina falando ao telefone. A garonetazinha vai levar a culpa de tudo. E a videoconferência final, a pior de todas, internal afastamento permanente, dinheiro, controle psicológico sobre Alejandro. Era nojento, era cruel, era real. Mara chorou-no de tristeza, mas de fria. E quando enxugou o rosto, tomou a decisão que mudaria tudo. Ela voltaria manso, na frente de todo mundo, com a verdade na mão. Se fosse preciso entrar aos berros, ela entraria. Se fosse preciso enfrentar Regina Alejandro segurando os advogados, ela enfrentaria. Por Leo, por Gael, por Nico. E porque pela primeira vez na vida ela não estava lutando sozinha. A verdade estava do lado dela. A segunda-feira, pulsa, amanheceu cinza carregada, como se o tempo Joto soubesse que aquele dia ia virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Mara saiu de casa antes do sol nascer, com o pendrive no bolso e o coral batendo tão forte que parecia querer fugir pela boca. No nibus lotado,
Ninguém notou a menina magra de uniforme simples que encarava a Prpria mo tremendo. Mas por dentro, ela repetia como mantra: hoje acaba. Hoje os meninos ficam livres. Quando chegou ao Morumbi, começou a chover. Chuva grossa pesada de molhar a alma. Mesmo assim, ela não parou. Caminhou até o porto principal da Manso à entrada de Sérvio e tocou a campainha como quem exige ser ouvida. O segurana tentou barrar. Você não pode entrar. Ento vai ter escândalo. E vizinho vai sair na janela. Escolhe. Ele se hesitou. Ali dentro, nesse exato momento, os trígmios choravam. Choravam alto. Choravam daquele jeito que choravam quando estavam com medo. Alejandro ouviu. E algo virou dentro dele. Quando o segurana anunciou que Mara estava no porto, Regina empalideceu. Manda embora, louca! Mas Alejandro, com o choro dos filhos ecoando na cabeça, apenas disse: deixa ela entrar. Mara entrou ensopada, tremendo, mas firme. Regina tentou falar por cima, desmentir, ridicularizar. O advogado pigarreou. O emedico desviou o olhar. Dona Rosrio apareceu na porta da cozinha rezando baixinho. Mara respirou fundo. Tirou o pendrive do bolso. E disse: Vox querem a verdade. Ento assistam. Alejandro conectou o arquivo TV da sala. Silêncio absoluto. E ento, a verdade, explodiu. Regina dopando mamadeiras. Regina armando cenas. Regina mexendo em documentos. Regina dizendo com todas as letras que queria mandar as crianas embora de preferência para sempre. O rosto de Alejandro desmontou. Os joelhos quase cederam. Regina tentou negar, gritar, chorar, mas ninguém a ouviu. Naquele instante tudo ruiu. Alejandro rasgou os papéis de internal, arrancou o anel de noivado e ordenou: tirem essa mulher da minha casa. Os seguranas a levaram enquanto ela berrava insultos e ameaças. E quando a porta finalmente bateu atrás dela, o silêncio que ficou era um silêncio de libertal, de cal. Mara olhou para a escada. Os trígmios ainda choravam. E antes que Alejandro pudesse dizer qualquer coisa, ela correu a eles. Porque aquela era, e sempre seria, a parte mais importante da estria. Quando Mara abriu a porta do quarto, os terries bebs choravam tão forte que parecia que o mundo tinha desabado sobre eles. Léo se agarrava nas grades do Berugael, soluava sem conseguir respirar direito, e Nico tremia de medo com os olhinhos arregalados. GG, meus amores, amame. Mara chegou. A frase escapou sem querer. Mas nenhum deles parecia se importar com o título se queria um colo. Ela pegou os TRS como conseguia Léo no peito Gael, encaixado no brau Nico, apoiado na cintura. E no instante em que o calor dela envolveu os TRS, o choro começou a ceder como se o corpo deles reconhecesse: aqui estamos seguros. Ela começou a cantar baixinho a micica que aprendera com a Mia mesma que embalava as noites sem luz na quebrada. O quarto ficou mais leve. Os bebes respiraram fundo. A paz voltou. Quando levantou os olhos, Alejandro estava parado na porta completamente destruído por dentro. Olhos vermelhos, rosto molhado de lágrimas, ombros cados. Como vos faz isso? Ele sussurrou. Fau o que transforma causa em calma e dor em amor. Ele entrou devagar como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Sentou-se no chão encostado na parede e olhou para os filhos como se os estivesse vendo pela primeira vez. Mara, eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Vó que estava machucado, ela respondeu. Quando a gente está assim enverrado, Alejandro passou a mão no rosto exausto. Eu quase perdi meus filhos. Quase entreguei eles para um monstro. Mas não perdeu, disse Mara com firmeza. Eles estou aqui, e vok também. Os TRS bebes dormiam devagar, entregue ao aconchego do colo dela. E ali naquele chude manso com cheiro de talco e lágrimas secando no rosto. Alejandro entendeu algo que Atiento tinha medo de admitir. A salvar dele e dos trígmios tinha vindo da menina simples que chegou uma noite ensopada de chuva de tenis furado cheirando a café, e que agora segurava toda a família dele nos braus. Os dias seguintes pareciam um sonho estranho, um daqueles que misturam alvio com medo, como se a qualquer momento algum pudesse bater na porta e arrancar tudo de novo. Mas aos poucos a Manso no Morumbi começou a respirar diferente. Alejandro passou a ficar mais presente.
Acordava cedo, ajudava a trocar fraldas, dava banho nos trígmios, tentava aprender a preparar mamadeira sem fazer baguna e falhava todas as vezes. Mara ria baixinho enquanto limpava a pia, ria, porque pela primeira vez via aquele homem sem armadura. E ele via a vida de verdade. "Você acha que tê fazendo certo?" Ele perguntou uma noite cansado com Nico dormindo no peito. "Acho que tê fazendo do jeito que dê. Isso já te ser pai." A sinceridade dela sempre desmontava Alejandro. Com Regina sendo investigada, advogados entrando e saindo imprensa perguntando coisas, parecia que o mundo ele fora estava em guerra. Mas ali dentro, nos corredores, antes frios nas janelas enormes que sempre ecoavam ciúncio, agora se ouvia riso de criana, cheirava café passado, na hora tinha vida. E tinha algo mais algo crescendo devagar. Alejandro notava a forma como Mara embalava Léo, a paciência que tinha com Gael, o jeito carinhoso com que falava com Nico. Ela não fazia por obrigar, o fazia porque amava. De um jeito simples, profundo, sem pedir nada em troca. Uma noite depois que os trígmios finalmente dormiram, os dois ficaram na cozinha sentados, mesa dividindo pó com manteiga e xixa quente. Mara Eu preciso de você aqui. Não por causa do trabalho, mas porque quando você está casa faz sentido. Mara sentiu o coral acelerar, mas desviou o olhar temida. Eles precisam de mim, Alejandro. Cisso. E ele perguntou baixinho. A pergunta ficou no ar pesada e suave ao mesmo tempo. Mara abriu a boca para responder, mas nesse instante, um chorinho ecoou do quarto. Os dois se entreolharam e sorriram aquele sorriso que nasce de quem divide uma batalha. Depois a gente termina essa conversa, disse ela, Joto, levantando. Alejandro ficou vendo-a subir as escadas com passos leves. E sabia com uma certeza que doa e confortava ao mesmo tempo que aquela mulher estava costurando os pedaços do coral dele sem nem perceber. A vida aos poucos encontrou um ritmo novo no Morumbi. Não era perfeita, longe disso, mas era real, cheia de barulhos, tropéus, mamadeiras derramadas e risadas inesperadas. Os trígmios cresciam arrepiado. Léo J. corria pela sala como um foguete desgovernado. Gael observava tudo com aquela serenidade curiosa. E Nico, bom Nico, era Nico, o palhau da casa sempre arrancando gargalhadas ate de quem não queria sorrir. E Mara era o fio que costurava tudo. Alejandro sabia, a Mara sabia, Dona Rosrio sabia, toda a casa sabia. Ela parecia ainda lutar contra a ideia. Um domingo qualquer, a Mara foi visitar a filha pela primeira vez desde toda a confuso. Entrou na manso devagar como quem pisa em chão sagrado, e quando viu Léo correr a Mara gritando, "Maguá", levou amor ao peito. "Ele te chama de Mia", me perguntou baixinho. No mar, ele tenta falar Mara. É isso. Filha, isso há amor. Mara ficou sem resposta. Mais tarde, quando Alejandro voltou da cafeteria trazendo pão de queijo fresco, encontrou Mara no jardim, sentada na grama com os 3 meninos no colo, rindo de algo que Nico fazia com o perio sapato. Ele ficou um tempo se observando com aquele olhar que carrega gratido e medo ao mesmo tempo. "Posso sentar?" ele perguntou. "Pode", ela respondeu fazendo espau ao lado. Alejandro respirou fundo, nervoso, algo raro nele. "Sabe, eu nunca pensei que fosse sentir isso de novo. Sentir o que paz." Mara abaixou o olhar, mexendo nas mozinhas de Gael. "Alejandro não precisa dizer essas coisas." "Preciso sim." Ele se aproximou um pouco, respeitando o limite dela. "Vox transformou essa casa. Transformou meus filhos. Transformou minha vida." E eu... Mas antes que completasse a frase, Léo subiu no colo dele com um grito de alegria. O momento se quebrou e ao mesmo tempo se completou. Os 4 riram juntos. E enquanto Mara observava aquele quadro quase impossível, o vivo que renascia, os trígmios que voltavam a confiar a casa, que voltava a ter alma. Ela finalmente admitiu, ainda que para si, talvez esse lugar seja meu também. O tempo foi passando, e sem que ninguém percebesse exatamente quando a rotina deixou de ser Mara ajudando a família e virou Mara sendo parte da família. Ela acordava com o cheiro de café que Alejandro tentava preparar e sempre deixava forte demais.
Os trigêmeos batiam na porta do quarto dela, chamando Magua. Dona Rosrio, Jota, tratava a menina como neta adotada. E a casa, antes gigante e fria, parecia ter encolhido, ficando do tamanho perfeito para caber amor. Mas havia algo entre ela e Alejandro. Algo que crescia em ciúncio. Uma noite, enquanto os dois lavavam a louça juntos, ele a encarou com uma sinceridade que quase derrubou a respiral dela. Eu admiro Vokmara. Mais do que consigo explicar. Ela sorriu temida. Não precisa me admirar. Fiz o que era certo. Isso. O que certo para você pouca gente faz. Ela desviou o olhar porque quando ele falava assim, o peito dela ficava quente demais. Alejandro se aproximou um pouco, quase encostando nela. O ar ficou suspenso, como se a casa inteira tivesse prendido a respirar junto. Eu ter com medo de falar o que sinto. Mara engoliu seco. Por quê? Porque eu não quero estragar isso. Nem você, nem os meninos. O ciúncio que veio depois não foi desconfortável. Foi cheio de verdade, cheio de tudo o que eles nos diziam desde o início. No dia seguinte, uma cena simples mudou tudo. Leo, com suas perninhas curtas, correu a Timara, com um sorriso enorme, segurando uma flor arrancada do jardim. Pra mágoa. Alejandro olhou para a cena como quem entende uma resposta que estava esperando há meses. Mara pegou a flor cheia de ternura. Obrigada, meu amor. E quando levantou os olhos, Alejandro estava olhando para ela como se o peito dele tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar. Ele não disse, eu amo Vok. Ela não disse, eu também. Mas naquele olhar havia tudo. O medo, a coragem, a entrega. E a certeza silenciosa de que o amor estava ali crescendo entre eles com a mesma fora das rases daquela casa que um dia tinha sido Sdemir Moor, e agora era lar. A primavera chegou devagar, pintando as ruas do Morumbi de roxo com as flores das jacarandas. Na Manso Porm, a mudana era ainda mais bonita, não dava para ver, mas dava para sentir. O ar estava mais leve. Os risos dos trígmeos ecoavam ate pelo jardim. E Alejandro Jota, não parecia o homem quebrado que Mara conheceu naquela noite de tempestade. Ele estava vivo, presente, inteiro. E parte disso era por causa dela. Numa tarde de abril, Mara estava sentada no gramado com Gael deitado no colo, brincando com os dedos dela, como se fossem um tesouro. Leo corria atrás de uma borboleta tropeando e levantando do mesmo jeito. Nico tentava comer uma flor de novo. Nico, isso no comida, meu amor, ela riu tirando a florzinha da boca dele. Alejandro apareceu com uma jarra de limonada e se sentou ao lado dela sem se importar de sujar a cala social. Ele Joto, era o empresário engessado de meses atrás. Tinha virado algum mais simples, mais humano, mais livre. Meu pai acha que eu fiquei maluco, ele comentou rindo. Por quê? Porque abri mais 2 cafeterias. E porque passo mais tempo com meus filhos do que em reuniões. Seu pai não entende nada, disse Mara com leveza. Isso aqui vida. Alejandro ficou olhando para ela de um jeito diferente, um jeito que a deixava sem ar. Vok pensou no que eu te falei? Ele perguntou Srio. Mara sabia exatamente sobre o que ele falava. Sobre ficar. No como funcionaria. Como parte da família. Ela respirou fundo e olhou para os trígmeos, seu caos preferido, sua baguna favorita, seu amor sem nome. Pensei, e minha resposta sim. Eu fico. A expresso no rosto dele mudou. Era essa alegria. Era alvio. Era pertencimento. Mas antes que pudesse completar qualquer frase, Leo gritou, mágoa. A borboleta fugiu. Os dois riram juntos do jeitinho que Skengita atravessou o inferno e voltou consegue rir. E ali no meio daquele jardim cheio de vida, Mara percebeu. O futuro nos dava mais medo. Pela primeira vez, ela estava exatamente onde deveria estar. O tempo foi passando e a vida encontrou um modo prio de florescer naquele lar improvável. Não havia promessa oficial, nem pedidos drâmticos, nem beijos cinematográficos. O amor entre Mara e Alejandro crescia como rase silencioso profundo impossível de arrancar. Ela começou a estudar, a administrar noite.
Ele insistiu em pagar tudo livros com duo mensalidade, e Mara relutou, mas no fim aceitou. Isso no favor, ele disse. Investimento em algum que mudou minha vida. Às vezes depois que os trígmios dormiam, os dois ficavam na cozinha conversando por horas. Ele falava de Carolina, a esposa que perdeu. Mara ouvia com respeito, nunca com ciúme. Era como se entendesse que o amor novo no apaga o antigo ocupa um espal diferente. A Mara visitava todo domingo. J. Nonu estranhava a manso, mas estranhava, e muito, o jeito como Alejandro olhava para a filha. Esse homem te apaixonado? Marita dizia com convicto. Mas para, eu os digo o que vejo. E o que eu vejo raro. Mara fingia não ouvir, mas dentro dela ela sabia. Eis que o mundo não deixava as coisas F6. Era gente da alta sociedade cochichando e inventando fofoca. Era a família de Alejandro criticando pelas costas. Interesseira, aproveitadora. K.A. Fortuna. Alejandro ouviu tudo isso e ignorou. A única opinião que importa a nossa, disse numa dessas noites enquanto secavam a loa lado a lado. E foi ali que a linha mudou. Ele limpou delicadamente um pouco de farinha do rosto dela. Amor ficou parada ali, leve e hesitante. Os olhares se encontraram. E no meio daquele silêncio quente, cheio de significados, o primeiro beijo aconteceu. Não foi urgente, não foi desesperado, foi calmo, suave. Como quem diz, eu esperei o tempo certo. Mara tremia um pouco quando se afastou. Isso, certo. Alejandro sorriu encostando a testa na dela. Muito certo. E naquele instante, com a casa inteira cheirando a café e futuro, Mara sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Segurança? Pertencimento? Amor. A partir daquele primeiro beijo, tudo mudou, de um jeito explosivo, mas de um jeito profundo, silencioso, real. Mara e Alejandro começaram a caminhar lado a lado, como quem descobre um lar dentro do outro. Não havia pressa, não havia cobrana. Havia cuidado. Havia verdade. Os trígmios, claro, foram os primeiros a notar. Nico grudava nela com ainda mais fora. Gael dormia, se ela estivesse por perto. Leo passou a chamar Alejandro e Mara, juntos, quando queria colo. Era como se no coral das crianas a família J estivesse formada muito antes de qualquer palavra oficial. Alejandro se permitiu viver de novo. Ria mais. Comia na mesa com todos. Passava tardes inteiras no chão da sala construindo torres de blocos que sempre terminavam desmoronando e que faziam Mara rir até perder o flego. Ela, por sua vez, florescia. A menina exausta que chegou numa noite de chuva, Joto não existia. Em seu lugar, havia uma mulher segura, doce e forte, com um futuro que finalmente parecia possível. Um dia, enquanto observavam os meninos brincando no jardim, Alejandro segurou a mudela e disse com simplicidade: Vox salvou meus filhos, mas no fundo também salvou a mim. E Mara, com os olhos marejados, respondeu: Vox me ensinou que eu não precisava carregar o mundo sozinha. E ali naquela tarde dourada, a manso, que um dia foi fria, silenciosa e dura, finalmente virou o que sempre deveria ter sido um lar. Essa estria mostra que família não é sangue, cuidado, coragem. Quem fica quando tudo desaba. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho no por acaso, mas porque elas vêm para curar feridas antigas, abrir portas que a gente nem sabia que estavam trancadas e lembrar que amor verdadeiro feito de atitude no de aparência. Nunca subestime a fora de quem J sofreu. Eles sabem amar de um jeito que o mundo inteiro pode tentar entender, mas nunca imitar. E Vox o que faria, no lugar da Mara? Qual parte dessa estria mais tocou seu coral? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais estrias emocionantes, como essa. Estrias que abram a alma e lembram a gente do que realmente importa.